Abra sua Bíblia comigo. Josué capítulo 5. Vocês estão se alegrando, hein? Você não estava? Ah, tá bom. É ruim, né? Glória a Deus. Josué capítulo 5. Ontem eu passei um tempo preparando as mensagens para pregar na conferência, mas, cara, está queimando no meu coração, eu não vou guardar para a conferência, não. Estou agoniado, sabe aquela coisa, aquele pudim gostoso que você quer comer no final do almoço? Aí você diz para a mãe, você dá só um pedacinho, isso é para depois, é para o café da tarde. Aí você diz, não, mas dá só um pedacinho. E eu estou assim hoje, irmão, tem um pudim aqui na mesa. Josué capítulo 5 diz assim: e sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais neles alento, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo, a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira, ou seja, facas de pedra, e circuncidou os filhos de Israel em Gileade Aralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, os quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor sob juramento prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs os seus filhos. Os pais Deus não deixou entrar, mas no seu lugar pôs os seus filhos. E estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidado toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje eu removi o opróbrio do Egito, ou seja, a vergonha. Hoje eu tiro vocês da vergonha, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal. Gilgal significa círculo, até o dia de hoje. Tem outro texto também aqui, mas eu vou ficar aqui com esse. Estenda a mão para cá, por favor, me abençoe, me ajude. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Nós submetemos o nosso coração e a nossa vida à tua palavra. Nós estamos submissos à tua vontade e o teu querer. Nós não somos dignos de compartilhar o teu nome e a tua palavra, mas o Senhor nos abençoou
e nos pediu para fazer isso, e nos ungiu para fazer isso. Por isso nós queremos pedir que o Senhor estenda as tuas mãos sobre nós, e que essa palavra não fique aqui no meio dessas quatro paredes, mas que através dessas câmeras, do áudio, do vídeo, elas alcancem as nações e os corações. Nós rogamos ao Senhor por isso, e assim seja. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus vai te pegar aí hoje, meu irmão. Hoje Deus arranca o opróbrio. Glória a Jesus. Irmãos, nós estamos felizes. Uma das perguntas que as pessoas mais fazem para a gente é: como é que vocês trabalham? Há uma curiosidade de saber como que se faz. Não é assim com vocês também? A pessoa quer saber como é que vocês fazem. E nós não temos às vezes uma explicação. Ontem eu estava reunido com o Vânios do Mevan Academy, com a equipe ali. A gente começa a falar e começa a chorar, e começa a sonhar. Aí a gente não chega em lugar nenhum, sai da sala e vai embora. Por quê? Porque, irmão, é muita paixão. E às vezes as pessoas pedem para mim defina para mim a movimentação de vocês. O que é que vocês acreditam? Acreditamos em Jesus, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Nós acreditamos que o Pai é o alvo. O Pai sempre é o alvo. Jesus é o centro. O Espírito é o único condutor. A Bíblia é a base. Nós acreditamos nessas verdades. E eu até gosto muito de uma música que o Vilela fez há um tempo atrás, uma poesia. Ele me mandou: pastor, o que é que você acha? Eu digo: cara, nós somos isso aqui mesmo. Ele disse: eu acho que nós somos, pastor. Aí eu até separei aqui para ler para vocês. Quem somos? Tipo um exército de inadequados, onde a energia é conduzida por fios desencapados. Vai vendo. Somos um exército de pessoas inadequadas, onde a energia é conduzida por fios desencapados. Um bando de desajeitado lá de Itajaí, que muito mais do que fazer, quer fluir. Missões evangelísticas, vinde amados meus, com a cabeça de rei e o coração de plebeus. Não existimos para regimentar servos, mas para edificar uma fraternidade. Vidas valem mais do que coisas, para nós não é um lema, é uma verdade. O poder que nos move é só o da Bíblia, e por esse poder que segue em frente, somos como aquele pingo gelado que surge do nada no meio do seu banho quente. Olha que lindo isso. Sabe, você está tomando banho e de repente começa a cair um pingo gelado. Nós somos esse pingo gelado no teu chuveiro, irmão, para fazer você olhar para cima. Nós somos esse pingo gelado no seu banho quente, para fazer você olhar para cima e desconfortar, e dizer: cara, tem alguma coisa errada aqui. É nós. Dedão na cara dos papapop, mas com desejo de cuidar, não de condenar. Porque nossa maior vocação nesse mundo caído é amar. Isso somos nós. Irmãos, nessa viagem que a gente fez agora, eu vinha conversando com a Iraci, e aí chegamos em casa, desarruma a mala e tal. E aí teve um dia assim, ali agora, ontem, nós chegamos quinta. Eu estava meio assim, ontem preparando a mensagem. Cada vez que eu sento com a Bíblia, que eu começo a preparar as coisas para falar, sabe, vem uma angústia tão grande. Eu acho que é o alfinetezinho de Deus, não deixando a gente se exaltar pelas revelações. Sabe aquilo que aconteceu com o apóstolo Paulo? Quem sou eu para me comparar com ele? Mas sabe aquele que Paulo disse: foi me colocado um espinho na carne para que eu não me exaltasse nas revelações? Eu acho que Deus faz isso com a gente, Gladys. Quando Deus te der uma coisa muito forte assim, que vai trazer uma sentença muito alta, é como se ele furasse você com o alfinetezinho e dissesse: ó, isso aqui eu estou te falando, você vai falar, vai causar um rebuliço, mas não te exalta por causa disso. Essa palavra é minha, não é sua. Sabe, eu estava chorando, angustiado. Ele assim me abraçou por trás, assim na cadeira: o que foi, amor? Não estás feliz? Eu digo: não, amor, estou. Eu só queria ter menos idade e entender tudo que eu entendo hoje. Ela disse: amor,
Essa é a angústia de toda a terra. Todo mundo queria ter menos idade e entender mais. Você está entendendo no tempo de Deus. E você não vai morrer velho. Você vai viver uma eternidade. Descansa, fica tranquilo. Todos nós queríamos entender mais, Saulo. Eu comecei com 28 anos, irmãos. As minhas pregações antigas você não dava conta de ouvir, porque o microfone estava dentro da boca. Eu falava 1 quilo, você entendia 100 gramas. Mas a paixão, sabe, o temor de Deus era tão forte. Mas com o tempo a gente foi descobrindo as Escrituras, descobrindo as verdades do Senhor. Elas foram se tornando vivas dentro de nós. E alguém me disse um dia: você vai perceber que à medida que você vai envelhecendo, você vai ficando mais... E eu ficava com medo, não, eu não posso perder isso. Quer dizer que se eu saber, eu vou ficar menos ungido? Ou eu vou ter menos reações? Ele disse, quando você saber mais, você vai perceber que você vai... Então, foi isso que aconteceu. Eu fui envelhecendo, só que não aconteceu o que me falaram. Falaram que eu ia ficar mais sossegado. E eu não estou sossegado, irmão. Eu não estou sossegado. Eu estou queimando. Eu achei que eu ia ficar... Sabe, agora eu sei mais coisas. Eu achei que eu ia ficar mais sóbrio. E hoje eu estou trabalhando para não ficar sóbrio. Porque eu vejo muitos irmãos e amigos que ficaram sóbrios. E ficaram sóbrios demais. Entraram em muitas filosofias. Entraram em muitos achismos. E muitas formas de viver o Evangelho. E só existe uma forma. É a forma de Jesus. Evangelho é Cristo em vós, a esperança da glória. Você pode ser inteligente, você pode ser sábio, você pode ser PhD em tudo, e isso é bom e é importante. E não pense que eu estou pregando contra o ensino e contra o estudo, porque sou um cara determinado e gosto de estudar. Mas cara, quando o fogo vem, quando a glória te toma, tudo que você aprendeu que não faz sentido que não vai contribuir para a edificação do corpo, não serve. E aí o que eu penso? As pessoas chegam na igreja e elas levam um período para ser transformadas. E você vai perceber uma coisa: pessoas que já estão na igreja há muito tempo e já passaram pelo período de ser transformadas e não foram, elas acostumaram a viver sem ser. E sabendo uma coisa, elas nunca mais serão. Porque a transformação é um período. Você tem que se deixar tocar. E se você viver esse período, você transpassar esse período de transformação e não for transformado, você acostuma a viver sem ser. Você acostuma a viver sem ser. E a pior coisa que pode acontecer para um crente é ele acostumar a viver sem ser tocado pelo Senhor. Irmãos, e o problema de você andar com Deus é que Deus vai apresentando diariamente você para você mesmo. E uma pessoa, irmãos, que anda com Deus, ela para de ver defeito em todo mundo, ver defeito no outro, transferir a responsabilidade e a culpa. Ela começa a ver só problema. Quando Jesus estava na mesa com seus discípulos, Jesus olhou para os discípulos e disse: um de vocês vai me trair. Ninguém disse, é ele, é ele. Todo mundo perguntou: por acaso sou eu, Senhor? Porque na mesa com Cristo você não enxerga outra pessoa, só enxerga você. Na mesa com Cristo, o mal ali é você, não é o outro. O ruim ali é você. O cara que não presta é você. Então a igreja, ela precisa acordar para isso, principalmente nós, os pastores. Na mesa com Cristo, é você que precisa ver você e mais ninguém. E sabe, eu vejo hoje, principalmente a internet virou um campo de guerra. Você vai ver na internet, quem está brigando nas internets da vida, ou é crente ou é político. Brigando por coisas nada a ver. Porque se cada um cuidasse da sua vida e cuidasse daquilo que Deus tem para si, mas parece que viver cuidando da vida dos outros
Virou uma forma que não tem melhor lugar de esconder os seus problemas e os seus pecados do que no problema e no pecado dos outros. O melhor lugar para esconder você é no problema dos outros. Apresentando dos outros, você recua o seu. E o Senhor diz para você apresentar o seu corpo como um sacrifício vivo. Você, quando vai na presença de Deus, você não apresenta outro corpo, você apresenta o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas sabe o que eu penso? É que muitos de nós, principalmente líderes, eles vêm para o corpo de Cristo, para a igreja, e eles têm um sentimento de posse, não de pertencimento. Eles acham que a igreja é deles, que o ministério é deles, que a unção é deles, que a vida é deles, que é tudo deles. Isso é sentimento de posse. E toda pessoa que tem um sentimento de posse, ela trabalha para proteger o seu ambiente. E ela tem dificuldade de acreditar no crescimento dos outros. E quando bate um problema, o problema sempre é alguém, não sou eu. Então a minha oração, querido, é que o Brasil acorde para isso. Que a gente perca esse sentimento de posse e tenha um sentimento de pertencimento. Eu pertenço ao corpo de Cristo. Eu sou um membro desse corpo. Eu sou parte dessa estrutura óssea desse corpo. Eu faço parte disso. Eu não sou dono de nada. Eu pertenço ao corpo de Cristo. Eu pertenço ao corpo de Cristo. Fora do corpo, você não cresce. Então eu vejo que está acontecendo, mas eu estou falando tudo isso porque eu estou entusiasmado. Eu estou entusiasmado, Lapa. Irmão, vocês vão orar para o pastor Lapa ser o próximo prefeito de Itajaí, não? Ou pelo menos o vice, já pensou? Seria bom. Por quê? Porque nós queremos servir a nossa cidade. Nós já servimos sem título, sem nada. E nós vamos continuar servindo. Então tenha um sentimento de pertencimento. Eu pertenço a algo que não começou em mim e não vai terminar em mim. Começou na eternidade, não começou na cruz, não começou na cruz, começou em Abraão. Em ti Deus falou para ele: serão benditas todas as famílias da terra. Foi para Abraão que Deus mostrou a cidade que descia do céu. Foi para Abraão que Deus pediu para sacrificar seu filho, o mesmo Deus que sacrificaria o seu. Deus estava pré-anunciando em Abraão o que ele faria com o seu filho Jesus. Foi através de Abraão que o Senhor... Então não começou na cruz, começou em Abraão, começou em Gênesis. E nós precisamos ter esse sentimento de pertencimento, irmãos, não de posse. Você vai ficar doente se você tiver que trabalhar para proteger e para controlar. Tem pessoas que você não vai poder ajudá-las, você tem que deixar elas errarem. Por quê? Porque elas precisam ter as suas experiências ruins. Às vezes nem seu filho você vai conseguir ajudar, nem sua filha. Por quê? Porque eles precisam ter a sua experiência com Deus. Deus não tem neto. E a pedagogia de Deus é no meio do sofrimento, no meio da dor, no meio da dificuldade. É das trevas que nasce a luz. Então eu estou tão entusiasmado com isso, irmãos. E quando eu leio esse texto de Josué, né? Esse texto de Josué para mim é fantástico. Por quê, pastor? Porque eles estão 40 e tantos anos no deserto. A primeira geração morreu toda. Quando eles param diante do Jordão, Deus abre o Jordão para eles. As nações que estão ali perto, os povos, as etnias que estão ali perto, eles ouvem isso, que Deus fez o povo passar em lugar seco. Esse povo que estava na terra já ficou pensando: meu Deus, eles ficaram com medo, o seu coração estremeceu. Está aqui na Bíblia, né? Os reis dos cananeus que estavam aos pés do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles. Eles sabiam o quê? Esse povo, quando chegar aqui, acabou. Eu gosto muito de uma frase que o bispo Samuel falava: nós vamos lamber a terra. Não era assim, Saulo? Nós vamos lamber a terra. O bispo Samuel Francelino falava sempre isso: nós vamos lamber a terra, nós vamos lamber a terra. Porque foi o que esse povo fez. Ele ia passando e ia lambendo tudo, lambendo a terra.
Ou seja, a cidade, a terra que eles iam tomar, o povo já tinha medo deles. Eles já chegaram ali, sabe? Já chegaram ali por cima, porque o povo que estava ali já estavam com medo deles, sabendo que Deus estava com eles. E Deus falou: vocês vão tomar e isso é de vocês. Mas o Senhor chamou Josué e disse: faz uma faca de pederneira, de pedra, e circuncida os filhos de Israel. Corta a pele do prepúcio de todo ser masculino, de todo homem, de toda criança, de todo jovem, de todos aqueles que nasceram no deserto. Ou seja, eles nasceram no deserto, mas eles não são do deserto. Eles são meus. Eles eram filhos de Israel. A Bíblia chama eles diante de os filhos de Israel, os filhos de Israel. Israel é a nação. Eles eram, fazendo um trocadilho, eles eram filho da mãe, mas não eram filho do pai. E Deus disse: agora eu queria que vocês marcassem eles, Josué. Marca eles com a minha aliança. Foi a segunda vez que o povo é circuncidado em massa. A primeira foi com Abraão, e a segunda vez foi aqui. O que eu aprendo aqui? Deus estava dizendo: a terra é de vocês, o povo está com medo de vocês, tudo que eu prometi vai acontecer, vocês vão passar a terra, ela já é sua. Só que vocês não vão vencer pela força, vocês vão vencer pela aliança. Eu vou tirar a vergonha de vocês, a vergonha que vocês têm de ser escravos. Vocês saíram do Egito, mas hoje eu vou arrancar o Egito de vocês. Eu vou arrancar toda a vergonha, o opróbrio. Porque muitas vezes você sai do Egito, mas todas as artimanhas, todas as performances, todas as formas de trabalhar, as formas de persuadir pessoas, você continua fazendo a mesma coisa. E Deus está dizendo: essa terra, ela já é sua, mas você vai ter que tomar. Agora tem um detalhe: você não vai tomar na sua força, você vai tomar na minha aliança. Eu vou fazer uma aliança com vocês. Hoje vocês não vão ser só filho da mãe, vocês vão ser filho do pai. O que é que eu aprendo aqui? Que tudo que Jesus te prometeu, como um pastor, como um membro do corpo, como um cidadão da eternidade, como líder, você não vai vencer na sua força, meu irmão. Deus esperou a força de Abraão acabar para dar um filho para ele. Não é por força nem por violência. Você tem que ter esforço, mas não é pela sua força. O esforço que você tem que ter é acreditar naquilo que Deus te disse e se esforçar por isso que Deus te disse. Você tem que se esforçar, porque Deus dá reforço onde tem esforço, mas não é pela sua força. Maldito o homem que faz a sua carne e o seu braço forte, mas bendito é o homem que espera no Senhor, que tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. O que é meditar na lei? É acreditar no que Deus disse sobre você, no que Deus disse para você, no que Deus falou contigo. É acreditar, você não pode mudar isso. E o problema é que quando demora demais para acontecer as coisas, nós vamos dando jeitinho no caminho. Nós vamos dando jeitinho no caminho. A gente quer que aconteça do nosso jeito, e a gente força a barra, a gente arromba as portas que não foram abertas, a gente quebra os princípios e acha que isso vai abençoar a obra de Deus, e não vai, irmãos. Só vai entristecer você e frustrar você no futuro, porque você e eu precisamos esperar na aliança. Então, se eu fosse colocar um tema nessa mensagem, eu colocaria assim: o poder da aliança com Deus. Já tudo seu, o que Deus prometeu já é seu, agora vai se materializar. Vai se materializar. Deus já disse no Espírito. O que vai acontecer na terra, Deus já falou no Espírito. Amém? O que vai acontecer na terra já foi dito e já está feito no Espírito. Está pronto, está consumado. Aleluia, não tem plano B, já acabou. Agora, para se materializar, eu e você precisamos acreditar nisso. E eu não preciso ajudar Deus. Se eu preciso ajudar Deus, então Ele não é Deus. Então Ele não é Deus. Deus não é o meu Deus, Ele é o Deus de toda a terra. Toda a terra tem um plano e tem um propósito nisso. Diga plano. Propósito. Irmão, qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é o alvo final. É quando você atravessa a linha de chegada. Esse vai ser o propósito.
Quando você chegar na eternidade, Deus disser: filho amado, está consumado, entra para o gozo eterno. Isso é o plano de Deus, é o propósito de Deus. Mas para viver o propósito tem um plano, e o plano é diário. Deus pode mudar o plano no caminho, não pode? Mas o propósito não muda. Deus pode mudar o plano. Eu vou repetir: Deus pode mudar o plano, o propósito não. Paulo e Silas estão indo todo dia à casa de oração, Atos 16:16. Um dia Deus muda o plano, leva eles para a cadeia. Todo dia Paulo e Silas estão indo a caminho de oração, todos os dias. Vai uma mulher atrás, dizendo: que homem abençoado, que homem glorioso, que unção. E Paulo para e repreende a mulher, porque ela está elogiando. É interessante os apóstolos, eles repreendem quem elogia e celebra quem critica. Interessante os apóstolos. Eu queria ser assim, ainda não consigo não. O plano muda, o propósito não. Paulo e Silas estão indo a caminho de oração todo dia, Atos 16:16. Naquele dia, por causa dessa mulher, eles foram açoitados e foram colocados no cárcere interior. Mas à meia-noite, eles começaram a cantar. Aquilo que eles iam fazer, eles fizeram na cadeia. E porque fizeram na cadeia, Deus veio e arrombou as portas, derrubou as correntes, arrancou tudo. Deus arrancou tudo. Por quê? Eles não iam para o templo, eles estavam presos. Mudou o cenário, mudou o plano, mas o propósito não mudou. Eles ainda adoravam a Deus naquele lugar. O problema é nosso, quando muda, às vezes o plano no caminho, a gente não sabe se comportar no novo plano de Deus, porque a gente acha que o propósito só funciona do jeito que a gente já conhece. Não, Deus vai mudar as coisas, irmãos. Deus vai mudar você no caminho. Amém? Paulo e Silas iam a caminho de oração, foram parar na cadeia. Paulo olhar para Silas e disse: Silas, vamos cantar, vamos adorar. Nós não íamos adorar, vamos adorar aqui mesmo. Ou seja, muda o cenário, mas não muda o propósito. Quando mudar o cenário, não mude o propósito, porque mudou o cenário. Mudou o governo do Brasil, você não pode mudar o propósito. Mudou a forma de fazer, você não pode mudar o propósito. Hoje não é a televisão e rádio, é a internet, mas não mude o propósito. Hoje é telão de LED, não é data show, mas não mude o propósito. Aleluia, mudou as nossas roupas, mudou a forma de fazer, mas o propósito é o mesmo. O problema é isso, que no momento de transição, muitas pessoas, por não entender, acabam transicionando tudo, e nem tudo transiciona. O que transiciona é o modelo, não o fundamento. O fundamento é o mesmo. Há um só fundamento. Ninguém pode pôr outro fundamento, a não ser aquele que já tem, que é Cristo. E cada um veja como constrói sobre esse fundamento. O fundamento da igreja é Cristo. Amém? E aí a gente bate no peito e diz: todas as coisas, Romanos 8:28, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que andam segundo o seu propósito, é a mesma tradução. Todas as coisas cooperam para o bem, não cooperam? Mas para quem anda segundo o seu propósito. Porque quem não anda, não adianta distorcer para contribuir, não vai dar certo. Todas as coisas, você não adianta querer viver a sua vida e querer distorcer e encaixar as escrituras naquilo que você está vivendo. Ela não encaixa. Concorre para o meu bem, mas se eu for chamado, o que Deus tem para mim já está criado. Está concorrendo para o bem? Não. Estou perdido? Talvez. O que é que eu faço? Eu não faço uma coisa nova. Você está me entendendo? Por isso que muitas coisas da nossa vida vão ficando inacabadas,
Você começa e não termina, começa e não termina, começa e não termina, começa e não termina, começa e não... Por quê? Porque você não dá conta de esperar o propósito. Aí você muda o plano. Você não muda o plano, quem muda o plano é Deus. E para concorrer tudo de bom na sua vida, você não pode mudar o plano. É só Deus quem muda o plano. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então como é que eu faço, pastor? É muito mais importante para mim eu conhecer o plano global de Deus para toda a humanidade do que conhecer o meu propósito. Só que hoje, vamos e viemos. Todo mundo é chamado no culto para dizer assim, ó, Deus tem um propósito na sua vida. É ou não é? Quem já ouviu isso? Vem cá que eu vou orar, Deus vai te destravar. Nós estamos mais preocupados com o nosso propósito pessoal que o propósito eterno de Deus. Nós achamos que Deus vai negociar a sua obra eterna por causa de mim. Não, é eu que tenho que abandonar minha vida. Então hoje, descobrir o propósito eterno de Deus é muito mais importante do que descobrir o propósito da minha vida. O que é que Deus tem para a humanidade? É isso? Eu estou contribuindo? Não, então eu preciso mudar. Mas nós não, nós somos atraídos para o púlpito, atraídos para a igreja, por causa do meu chamado. Até porque o chamado não é seu, é de Deus. Se você achar que o chamado é seu, você vai usar para você. O chamado é dele. Não é o chamado que é seu, é você que é do chamado. A missão não é sua, você que é da missão. Porque se você parar a missão continua. E essa é a hora que você diz, ai, aleluia. Esse é o problema, é que nós temos sentimento de posse e não de pertencimento. E porque temos o sentimento de posse, queremos distorcer o céu para nós. E não queremos distorcer a nossa vida para servir aos céus. Então você vai ter que abandonar sentimentos, desejos, vontades. Você vai ter que abandonar algumas coisas que não contribuem com o propósito eterno de Deus. E é muito difícil eu abandonar algumas coisas, porque afinal de contas eu fui atraído para a igreja para Deus mudar a minha vida. E Deus não quer mudar a sua vida, Deus quer matar você. Para você parar de viver a sua vida e viver a vida de Cristo, porque Cristo em vós é a esperança da glória. Ele morreu pela sua vida, para você morrer pela vida dele. Pegou? E nós vamos para o culto, vamos para a igreja, vamos para os seminários, vamos para a escola bíblica para melhorar de vida. Deus não quer melhorar a sua vida. Você quer transformar a sua vida. E se você não for alegre no propósito de Deus, esquece. O homem é movido por três coisas. Ele vive por propósito, por necessidade ou por prazer. O homem vive por propósito, por necessidade ou por prazer. Tem gente que vive a sua vida só pelo prazer. Tem gente que vive a sua vida só por necessidade. Mas tem gente que vive a sua vida por propósito. E a diferença de viver o propósito é que se você vive o propósito de Deus, certamente você não vai cair em necessidade e nem em prazer. Não vai se perder pelo prazer, porque você vai achar prazer e fartura no propósito de Deus. Por isso que muita gente que perderam o propósito vão para a internet criticar os outros que estão vivendo o propósito. Se você perder o propósito, você vai entrar em necessidade. Pastor, mas eu estou em necessidade. Não confunda necessidade com miserabilidade. Porque você não precisa ter falta de alguma coisa para viver miséria. Tem gente que é rica e vive uma miséria emocional, vive uma miséria financeira. Tem dinheiro guardado, mas não gasta. Tem coisas escondidas, tem coleções de joias e coisas, mas não usa um anel. Por quê? Por quê? Isso não tem a ver com propósito. Você está me entendendo? Aquela coisa, sabe aquela louça que era da sua mãe, de cristal, que você nunca usa, nunca botou num domingo para enfeitar a mesa. Aí cada vez que vai limpar, quebra uma taça.
De vez de botar a mesa, né? Aquelas toalhas de crochê bonita, né? De botar a mesa, de botar aquelas taças lindas, aqueles pratos decorados à mão. Não, era da minha mãe, pelo amor de Deus. Aí cada vez que limpa, quebra um. Não desfruta. Não aproveita. Por quê? Porque não, é para guardar. Quer guardar alguma coisa? Guarde o seu coração. Porque é dele que procede as saídas da vida. Sobre tudo que deves guardar, não guarda o prato da mãe, nem a taça do pai. Guarda o teu coração, porque é dele que procede as saídas da tua vida. Aí uma pessoa que vive assim oprimida, quando ela vê alguém desfrutando, ela acusa. Uma pessoa que vive oprimida e quer saber macho velho, como diz o cearense, né, Beto? Quer saber, macho velho, tu não precisa ir para a Itália para desfrutar. Tu pode sair para comer um cachorro quente aqui na Stefano José Vanoli. Porque o desfrute não está na não. O desfrute está em quando você acha um lugar em Deus. Você desfruta em qualquer lugar, irmão. Você desfruta. Eu desfruto aqui no Promorar. Eu desfruto no Vassourão. E desfruto na Itália. Desfrute em qualquer lugar. Aproveite a sua vida, aquilo que Deus tem para você. Amém? Não aproveita, o cara não tem coragem de fazer nada. Oprime os filhos, oprime a família, oprime a igreja. Por causa do controle, por causa do sentimento de posse. É tudo meu. Quem diz é meu são as crianças, não são os adultos. E se o herdeiro for um menino, de nada ele difere de um escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. Então entenda isso. É muito mais importante para mim eu conhecer o plano global de Deus para toda a humanidade. Porque o plano da minha vida tem a ver com o plano global de Deus para toda a humanidade. E se eu quero entender Deus, o que Deus quer da minha vida, eu preciso entender o que Deus quer para toda a humanidade. O plano global de Deus tem a ver com antes do plano individual. Marque isso, se você trouxe uma caneta para anotar, ou anote no seu iPad, iPhone, aí alguma coisa. O plano global de Deus tem que vir antes do plano individual para a minha vida. O plano é o processo para cumprir o propósito, para chegar no alvo final. Deus tem o alvo final. E nós precisamos conhecer o plano de Deus. E aí aqui que eu entro. O plano de Deus para a sua vida envolve Babilônia. Envolve o Egito. Envolve negócios. Envolve dinheiro. Envolve política. Envolve artístico. Envolve tudo, irmão. O problema é que nós ficamos aqui na beirada da estrada jogando pedra na Babilônia. E a gente esquece que a gente pode acertar a cabeça do irmão Daniel que está lá. O irmão Daniel está lá na Babilônia. E não foi o diabo que levou ele. Foi Deus. Cuidado quando você fica jogando pedra. O mundo do diabo. O diabo. Cuidado para você não ficar jogando pedra no Egito para não acertar a cabeça do Zé. Porque quem levou o irmão José para o Egito não foi o diabo. Foi Deus. Porque isso fazia parte de um propósito. E Deus esquematizou um plano. Ah, meu irmão. Quando eu e você entendemos isso, cara, quando você entende isso, essa é a aliança. Eu tenho uma aliança com Deus. Eu fui circuncidado no meu órgão reprodutor. E se eu fui circuncidado no meu órgão reprodutor, eu não tenho medo de me multiplicar em todos os lugares da terra. E eu não estou falando isso sexualmente. Eu estou falando, entenda o que Deus quer de você. Porque senão você vai ficar enclausurado no meio de 4 paredes, numa estrutura que você construiu e ainda acha que é dono dela. E você vai trabalhar só para isso. O Senhor hoje diz: hoje eu tiro a vergonha. Eu vou circuncidar você.
Hoje você perde a mentalidade de escravo, de ter que trabalhar para comer, de ter que amassar barro para comer. E hoje eu vou te dar uma mentalidade de filho. Tudo isso que você está vendo é seu. Entra e percorre a terra no seu comprimento e na sua largura, e toma posse daquilo que é seu. É seu. Hoje eu tiro essa mentalidade de escravo, que você tem medo de não ter comida de noite, esconde debaixo do travesseiro. Coisas que a gente vive lá na casa de recuperação. Lá na casa de recuperação, de vez em quando, o pessoal que trabalha lá faz um pente fino, acha comida debaixo do travesseiro. Hoje não mais, talvez. Acha coisa escondida debaixo do lençol. Por quê? Porque aquele menino veio da rua, ele ganha comida, talvez de noite não vai ter, então ele esconde para comer depois. E a gente tira debaixo da fronha dele, do travesseiro, do colchão, e diz: filho, não precisa, a cozinha está ali, o cozinheiro está ali, daqui a pouquinho o sino tim vai bater e a mesa vai estar posta para você. Você não precisa esconder mais para comer, a comida está na mesa, é sua. Amém? Ei, se você quer comer sozinho, o seu lugar não é na igreja, porque a igreja é a mesa coletiva de Deus. Você não pode comer sozinho. Por isso que a Bíblia: quem for maior, tenha paciência com o menor. Quem tiver mais, reparte com o que não tem. Sabe o que Deus está dizendo? Eu te proíbo de comer sozinho na minha mesa. Eu te proíbo de comer sozinho na minha mesa. Por isso eu não acredito no ministério que só enriquece um. Eu não acredito no ministério que só aparece um, que só enriquece um, que só um é aplaudido, que só um é reconhecido. O céu, quando constrói, diz: façamos nós. O céu, quando cria, ele pluraliza a criação. Ele diz: façamos nós. Alguém levante a mão e diga: eu estou entendendo, pastor. Eu estou entendendo isso, pastor Luiz. Nós somos plurais. Nós somos uma comunidade de três: Pai, Filho e Espírito Santo. Deus hoje vai arrancar a sua mentalidade de pastor escravo. E você vai ter mentalidade de filho. E para ser filho, você só precisa ter nascido de novo. Por isso que quando Deus tira o povo do Egito, meu Deus, isso é muito forte. Eu vou até sentar. A primeira coisa que ele muda é o cardápio. O povo trabalhava para comer. Ele diz: agora, quando vocês acordarem de manhã, a comida já vai estar lá. Eu vou derramar maná sobre vocês, para você aprender, Luiz, que no meu ambiente sou eu quem faço primeiro. Você não trabalha para comer, você come para ir trabalhar. Sabe o que Deus estava dizendo? Quem dava comida para vocês, era Faraó. Vocês tinham que fazer alguma coisa para ele, para ganhar a comida dele. Agora para mim não. Para mim vocês só precisam me obedecer. Não tome mais decisão por aquilo que você tem que fazer. Tome decisões por aonde você tem que estar. Porque aquilo que você tem que fazer está exatamente onde você precisa estar. Então, antes de procurar o que fazer, procure o lugar que você precisa estar. Porque o que Deus tem para a sua vida está no lugar. E se não estiver mais ali, Deus muda você de lugar. Eu não sei tudo que eu preciso fazer, eu sei disso. Se tem uma coisa que eu sei, é não saber tudo que eu preciso fazer, mas eu sei aonde eu preciso estar. Amém, irmãos? E a segunda coisa que eu diria para você ainda, debaixo dessa palavra, é: às vezes você está chamando algumas coisas de bênção que para Deus não é bênção. Não são bênção.
Nós precisamos perguntar para Deus o que é bênção para Deus. Porque Deus, o que é que Deus abençoa? Deus abençoa tudo que Ele cria para viver no lugar que Ele colocou. Qual é a bênção de um pássaro? É voar. Qual é a bênção de um peixe? É nadar. Se você botar um pássaro no viveiro e um peixe no aquário, ele continua voando e nadando. Continua? Ele continua. Mas ele ainda está na bênção? Não. Se você colocar um peixe no aquário, ele está nadando, mas ele não está na bênção que Deus o criou. Ele está nadando para você, que é dono do aquário. E se você botar o pássaro no viveiro, ele está voando para você, que é dono do viveiro. Mas não é a bênção que Deus tem para ele. Por isso eu não prendo ninguém, irmãos. Eu quero que as pessoas vivam na bênção que Deus tem para elas. A bênção é a ordem de Deus para aquilo que foi criado, funcione para aquilo que foi criado. Então você não precisa pedir bênção para fazer algo. Você precisa entrar na bênção que você nasceu para ser. Qual é a bênção de um homem? Quando Deus criou um homem, qual é a bênção que Deus disse para ele? Domine o homem sobre todas as coisas. Aí o homem quer dominar pessoas. E dominando pessoas ele sai da bênção. Porque ele foi chamado para dominar coisas. Para que Deus te salvou? Para ficar salvo? Não, para você voltar à sua bênção. Para você voltar a domínio. Então a bênção de um homem é dominar sobre todas as coisas. Quando Deus cria Adão, ele disse o quê? Domine sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar e sobre os animais da terra. Os 3 ambientes que o homem domina: terra, céu e mar e água. O homem foi chamado para o domínio, não para o controle. O controle é de Deus. Então se um homem ele é salvo por Jesus, para quê? Para voltar ao princípio de Deus. O homem é salvo por Jesus para voltar, para viver aquilo que Adão perdeu. Por isso que o homem que vencer, uau! Como que nós vencemos, Fernando? Não deixando nada nos dominar. Ao que vencer, comerá da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Eu não estou falando de submissão de pai para filho. Eu não estou só falando de submissão ao patrão e o empregado. Eu não estou falando de submissão à ovelha e o pastor. Não, isso são coisas naturais da vida e do evangelho. Eu estou falando de você vencer ao que vencer. Vencer não tem nada entre você e Deus. Não tem nada entre você e Deus. Há o que vencer. Dali-ei que se alimente da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Aquilo que Adão não pôde comer mais da árvore da vida, porque ele comia da árvore da vida, mas ele inventou de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Na realidade Adão não queria o mal, ele queria o bem que está no mal. Quando Adão vai comer da árvore do bem e do mal, porque a árvore da vida ele comia, ele não podia comer da árvore do conhecimento. Esse é o problema, é quando a gente quer comer e quer conhecer mais do que a Deus. E por isso que a gente se acha no direito de julgar pessoas, de condenar pessoas, de enfiar o dedo na cara das pessoas, porque a gente se acha no direito. Quer saber? É porque paramos de comer da árvore da vida. Volte a comer da árvore da vida, que você vai querer deixar todo o conhecimento com Deus. E cada vez que você precisar de alguma coisa, Deus te dará. Quando você precisar de uma verdade para ajudar alguém, para servir a mesa, Deus vai te dar essa verdade. Você não precisa pedir bênção para fazer algo. Você precisa entrar na bênção que você nasceu para ser. Bênção significa que foi colocado no lugar que deveria existir. Para chegar ao propósito, eu preciso passar pelo plano. Bota isso na sua cabeça. Nós queremos um plano sem aflição. E Jesus deixou bem claro: no mundo tereis
Ele está dizendo o seguinte: o meu plano tem aflição, o meu plano tem angústia, o meu plano tem perda, o meu plano tem renúncia. E parece que isso não faz mais parte de Deus. Nós tiramos isso do processo. Não viva, cutuca alguém e diga: não viva um evangelho sem aflição. Porque se você não tiver com o que militar, você vai militar em causa própria. Quando nós começamos, a gente começa com muita paixão. Por isso que essa semana, ontem, eu estava em casa angustiado. A gente começa com tanta paixão, tanta vontade de fazer, a gente quer mudar o mundo. Tem coisas que você gerou pela paixão que você carrega, mas eu e você ainda não temos o entendimento para nos mover nela. Não temos o entendimento. Precisamos do entendimento. Irmãos, tem uma coisa que tem muito nessa geração: é ideias. Todo mundo tem uma ideia, gente. Eu mesmo tenho uma a cada 10 minutos. O problema é que é a geração de ideias sem direção. Nós não precisamos de uma nova ideia, nós já temos uma eterna. Quem tem uma eterna não precisa de uma nova ideia. E se tiver que acontecer algo novo, deixa que ele faz. Ele vai fazer algo novo. Deixa que ele faz, porque para ele é novo. E será novo para nós, se deixarmos ele fazer. E ele gosta de fazer novo, porque ele faz tudo novo de novo. Ele já fez isso. Em alguma geração ele já fez o que está fazendo. Esse é o nosso problema. As pessoas têm muitas ideias do que direção. E sabe, quando você tem muita ideia sem direção, você procura alguém para te dar direção. E também às vezes acaba batendo na porta errada. Vou pedir direção para quem não tem direção, e muito menos ideia. Quando você tiver uma ideia, põe na mesa para Jesus. E procure pessoas que têm o mesmo coração. Procure pessoas que querem a mesma coisa. Se uma sociedade perder a capacidade de enxergar o óbvio, essa sociedade, ela perderá o evangelho de vista. O óbvio, Cristo. O óbvio é Cristo. O óbvio do evangelho é Cristo. Se eu e você perdemos isso, já era. Você não ensina isso. Convicção você não ensina. Você não tem a classe. Nós temos aqui no discipulado a classe das convicções? Não temos. Porque convicção você não ensina. Convicção você tem e você afeta os outros com a sua convicção. E se você tem convicção, você tem que viver como alguém que tem convicção, não como alguém que está perdido. Eu posso ser um homem peregrino. A igreja, ela é peregrina, mas ela não é andarilha. Ela é peregrina na terra, mas ela não é andarilha na terra. Uma vez nós estávamos fazendo evangelismo e paramos para um andarilho e perguntamos para ele: você está indo para onde? Ele disse. Ele começou a rir. Disse: por quê? Eu não tenho para onde ir. Então eu acordo de manhã, eu não preciso ir para lugar nenhum, porque eu não tenho direção. Tá, mas você veio da onde? Eu vim de uma cidade, passei por outra e fui passando por outra. Ele não sabe de onde veio e nem para onde está indo. Mas esse não é o testemunho de Jesus. A igreja sabe de onde veio e sabe para onde está indo. E se uma igreja que sabe de onde veio e sabe para onde está indo, ela não precisa de mais nada para lhe dar direção. Ela já sabe para onde está indo. Ela tem que ter essas convicções na sua vida. Então separe sua função da sua identidade. Você não é porque faz. Você faz porque você é. Porque um dia a sua função vai acabar. Quando eu ficar velhinho, bem velhinho, talvez eu não vou ter mais força para pegar um avião e ir para outra nação. Talvez eu não vou conseguir segurar o microfone, vou ter que usar aquele da Madonna. Mas as minhas convicções, elas precisam estar atentas e alertas e vivas dentro de mim. Separe então a sua função da sua identidade, porque um dia você pode perder a função. O que você não pode perder é a sua identidade. Deus pode mudar o plano, pode mudar a sua função. O que você faz é que deve estar firmado no que você é. Você é para fazer, você não faz porque é. Ou melhor, você é para fazer, mas não é porque faz.
Você não é porque você faz. Você é para fazer aquilo que Deus te chamou. Por quê? Porque Deus pode mudar você. O Deus que você serve, Ele tirou Nabucodonosor do trono e colocou no pasto. E tirou Davi do pasto e colocou no trono. Deus é um Deus que muda os planos, não o propósito. Eu sei os planos que eu tenho para vós. Planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Então orareis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Sabe o que é buscar de todo o coração? É dizer assim: eu me desarmo e eu quero viver o que o Senhor tem. O que é que o Senhor tem? Me diga que eu abandono todo o resto. Isso é viver de todo o coração. Os planos do Senhor não podem ser frustrados. Eu vou vivê-los na íntegra. E aí o problema é que quem está fora dos planos e dos projetos, e vê alguém às vezes dentro do plano, ele fica criticando e batendo, porque é a única coisa que lhe resta. É a única coisa que lhe resta. Não faça isso, querido. Por favor, não faça isso. Se não está disposto a conhecer a voz de Deus, não adianta estudar letra. Se você não está disposto a... Né, Vandes? O meu Van Academy funciona até Deus falar. A escola bíblica funciona até a voz gritar dentro de alguém. Se você não está disposto a ouvir a voz, não adianta estudar letra. Estudar letra para quê? Para ser conhecedor de história? A Bíblia não é um conto de história, não é uma história. A Bíblia não é para contar história, é uma realidade de vida. A Bíblia não é um livro de história, é um livro de realidades. E por isso, você não pode só ensinar a Bíblia. Você tem que educar uma geração pela Bíblia. E qual é a diferença de ensinar e educar? Quem ensina, repassa conteúdos. Quem educa, transfere valores. Transfere valores. Isso é importante, porque nós estamos na geração, irmãos. Guarda isso no teu coração. Habilidade tem mais a ver com a qualidade do que se aprende do que com a quantidade do que se sabe. Guardou isso? Pegou isso? Então eu vou repetir. A habilidade que você adquire tem mais a ver com a qualidade com que você aprende do que com a quantidade daquilo que você sabe. Porque você pode saber muito e não tocar a vida de ninguém. Você pode saber demais, e é importante saber. Meu povo é destruído por falta de conhecimento. Como é importante saber, mas saber saber sem o cheiro, irmão, não adianta. Liderança, quer ser um bom líder, começa a liderar a sua vida. A autoliderança é a capacidade que você aprende de liderar a vida dos outros. Por isso que você vai ver muitos doutores perdidos e muitos analfabetos que dirigem melhor a sua vida do que muitos doutores. Porque a autoliderança, a autocapacidade não tem a ver com a capacidade intelectual ou formação profissional. A liderança começa com a autoliderança. Amém? Acho que está bom. Acho que a gente pode orar. Então, se eu ficar aqui com o microfone na mão só dizendo Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus vai fazer aquilo, eu não estou aqui só para dizer o que Deus faz. Eu estou aqui para transferir o que Ele é. Porque os céus já proclamam a glória de Deus, o firmamento já anuncia as obras das suas mãos. Deus já tem 2 missionários, o céu e a terra, que são missionários para falar o que Ele faz. O céu e a terra já mostra tudo que Deus faz. O homem não está aqui para anunciar o que Deus faz.
Ele está aqui para anunciar quem Deus é. Deus é amor. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Essas duas testemunhas, céus e terra, se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão rugiu do trono. Céus e terra se encontram onde? Quem é o único ser que tem céus e terra no seu DNA? Quem é o único ser que o que é da terra vai voltar para a terra e o que é de Deus vai voltar para Deus? Não, fala para mim quem é. O único ser que céus e terra se encontram em você, meu camarada. Céus e terra estão brigando aí dentro todo dia para ver quem te governa. E sabe quem é que vai te governar? Quem tiver melhor alimentado. Se você alimentar só o que é da terra com vaidade, ostentação, poder, a terra vai te governar. E o pior, que se você deixar a terra te governar, Deus deu autoridade para um ser, dizendo que ele podia comer do pó da terra. E se você deixar a terra te governar, você vira comida de serpente. Mas se você deixar o céu te governar, por isso você acorda de manhã, os primeiros minutos da manhã, às vezes acordo de manhã, aí eu acordo de manhã tal, aí vou no lugar que o celular está carregando, vou pegar o celular, ele assim vem, tira o celular da minha mão e diz: amor, celular depois, primeiro vamos dar uma raiva, irmão, ódio. Ela disse: depois você atende as pessoas, vamos primeiro tomar um café, vamos ler, vamos amor, vamos. Porque é muito bom saber da vida dos outros, antes de edificar a sua. Como é bom saber que tem gente pior do que você. Não é assim, doutor? Como é bom você acordar, ver a internet, tem gente pior do que você, muito mais pecador do que você. Aí ela vem e diz assim: não, amor, não pega o celular, vamos depois. Aí tu já pega o celular, aí daqui a pouco tu não vai nem sentar para tomar café. Eu digo: tá bom, mas vamos ver se tem alguém em pecado hoje. Como é bom achar alguém pior do que a gente, irmão. Como é bom. Porque não tem lugar melhor para esconder as nossas debilidades do que na debilidade dos outros. Como é bom apontar e dizer: foi a mulher que tu me deste. Como é bom apontar: foi por causa disso, foi por causa que choveu, foi por causa. Como é bom, quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Quem argumenta tudo não se arrepende nunca. Entenda o que Deus está falando comigo e com você aqui nessa manhã. Se eu sou você, eu chego em casa, eu pego essa mensagem, eu mando para todo mundo, porque eu vou ter que ouvir de novo. Deus está acabando comigo aqui. Então, eu sou para propagar o que Ele é. Eu não estou aqui só para falar o que Ele faz. Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. E mandaram ele fazer alguma coisa. Ele disse: o filho só faz o que vê o pai fazendo. Isso é uma vida de revelação que Deus tem para você. Daniel 11:32 diz assim: o povo que conhece a Deus se tornará forte e fará proezas. Conhecer, se tornar e fazer. Esse é o seu propósito. Você não pode fazer sem se tornar, e você nunca se tornará sem conhecer. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte. E fará proezas. Você precisa de uma nova revelação para o seu ministério. Você precisa conhecer o Deus que te chamou. Conhecer, se tornar. Mas eu já curo enfermo, pastor. Eu já expulso demônios. Mas um dia você pode ouvir: eu não te conheço.
Trabalhar para Deus não te aprova. O que te aprova é conhecê-lo. O que te aprova é aquilo que aconteceu com Jó. Ele chegar para o diabo. Deus fez um culto, o diabo apareceu. E ele disse: tens visto o meu servo Jó? Não tem homem na terra como ele. Cara, uma coisa é você preparar um culto para falar de Deus. Outra coisa é Deus preparar um culto para falar de você. Você viu meu servo Jó, já Deus? Não há homem na terra como ele. Também o Senhor dá tudo para ele, tira tudo. Só não toca na vida dele. Pode ver que ele perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu as terras, perdeu tudo, só não perdeu a esposa. Por que Deus não deixou o diabo tocar na esposa? Porque Deus disse: não toca na vida dele. E os dois são uma. Pegou. Então quando a sua esposa ficar doente, você pode dizer: eu sou carne com ela, ela é carne comigo. Põe a mão. Você tem essa. Ninguém tem mais legalidade de orar pelo seu cônjuge do que você. Vocês são uma pessoa só. Pegou isso no seu espírito? Osso do meu osso, carne da minha carne. Então entenda isso. Quando nós entendemos essas verdades, irmãos, essas revelações, a Bíblia fica diferente para você. Conhecer a Deus não determina só a sua identidade, mas determina a sua identidade e as suas realizações. E eu vim aqui nessa manhã, já estou terminando, como um profeta para minha e para a sua vida, para dizer que sempre que nós não damos ouvido ao que os profetas dizem, o final é muro caído, é templo destruído, é cativeiro. Por favor, escute os profetas. Tem homens de Deus e mulheres de Deus que não se venderam, que não cobram pelo que fazem. Por favor, acredito que nós temos alguns anos ainda para construir algo que não dará resultado agora, Jackson. Nós estamos construindo algo que não dará resultado agora. Muitas pessoas vão ficar olhando para você, mas não dá resultado. Não se assuste, você não foi chamado para dar resultado agora. Nós não fomos chamados para dar resultado agora. Nós fomos chamados para dar continuidade. Talvez você está fazendo uma coisa, a vida está passando, os dias estão passando, você está dizendo: cara, chega em lugar nenhum. Estamos construindo juntos em blocos separados. Agora, quando você constrói, quando você está gerando algo, quando uma mulher está grávida, que ela vai na maternidade ganhar um filho, tem duas formas de ela ganhar o filho. Ela pode ganhar em parto normal, ou ela pode ganhar em cesariana. O problema é que parto normal ela vai ter dor agora, mas 3 dias depois ela sai com a criança no colo, andando com as suas pernas. A cesárea, ela é isenta da dor, mas depois você vai precisar de alguém para cuidar da mãe e do filho. Então, se você se isentar da dor agora, fique tranquilo, você vai ficar com dor depois. Então o meu recado para você: anda no normal, naquilo que Deus tem para você. Não facilita agora, não tenta se livrar da pedagogia de Deus agora. Se é para doer agora, que doa. Mas estou doendo, não é por medo, não é por temor, eu estou doendo porque eu estou gerando. Esses meus gritos estão dizendo que algo vai nascer, que algo vai vir para fora, e eu vou gritar e vai vir para fora. Aleluia! E quando chorar na minha frente, eu vou parar de chorar. Então, se você está gerando, não se isente da dor. A ciência já conseguiu diminuir a dor, mas o prazo ainda é 9 meses. O prazo ninguém conseguiu mexer, porque Deus tem um prazo específico para cada plano dele. Amém? Você está me entendendo isso? Então cutuca alguém que está do seu lado e diz: você está com pressa por quê? Você está com pressa por quê? Você está com pressa por quê? Vou circuncidar você, vou tirar a vergonha. Vou tirar a vergonha. We were in love that never meant to stay. Some things are real,
fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart. Walking on the ceiling of a world you never see. There's a fiber optic cable running underneath the tree. You think the silence is empty, you think the ground is still, but we're sending electricity across the mossy hill. Tangled in the velvet, fingers in the dirt. Heal the forest fever, heal the forest hurt. Don't use your phone, we've got better reception. Buried in the roots, pure connection. A billion white threads, tighter than a vein, trading sugar for the secrets of the rain. You hear the mycelium whisper, talking through the soil to the sister. We are the internet made of bone, spinning a web where the mushrooms grow. Low frequency, hum in the dark, ignite the spore, create the spark. Hush now, listen to the ground shimmy, the mycelium whisper is talking to me. Decay is just a download, death is just a code. We recycle every story on the subterranean road. From the oak to the pine, the signal travels fast, eating up the future and digesting all the past. Glow in the night, ultraviolet blue. We know where you walk, we are feeling you. Don't use your phone, we've got better reception. Buried in the roots, pure. Glória! Você vai ser filho. Ah, mas se eu sou filho, eu quero a minha herança. Não se dá herança para criança. Tem que crescer. Deus só está esperando você crescer. Crescer e na graça e no.
Deus só está esperando você crescer para você assumir o que é teu. Deus está dizendo o seguinte: a terra está ali, já está todo mundo com medo de você, o diabo já está tremendo, é tudo seu, mas cresça. Deixa eu circuncidar você, para você não achar que foi mérito seu isso. Foi eu que fiz, Luiz. Foi eu que fiz, Luiz. Não é seu. Foi eu que morri. A igreja é minha. Eu sou o cabeça. Amém? Aleluia. Oh meu Deus, como é bom estar aqui. Oh meu Deus, como é bom estar aqui. Eu quero acabar, mas me dá 10 minutinhos. Eu termino em 10 minutos. Não dá tempo, o almoço está pronto. Pastor, mas eu estou com a igreja, nós vamos ter agora uma multidão, vai passar 80 mil pessoas lá no centro de eventos em 5 dias. Para mais. Mas quer saber, Deus não tem planos com a multidão. Deus tem planos com os discípulos. Por isso que ele falava com a multidão de um jeito, depois chegava em casa, os discípulos perguntavam: mas por que o senhor falou assim? Ele dizia: com eles eu falo assim, com vocês não. Deus não tem plano com a multidão, Ele tem plano com os discípulos. E qual é o recado para os discípulos? Sirva a multidão. O problema é que você cobra uma coisa da multidão que Deus não está cobrando dela, está cobrando de você. Você cobra uma coisa da multidão que Deus não cobra deles, cobra da gente. Não seja de vós muitos mestres. Não seja de vós, você quer título, você quer cargo, você quer... Não seja de vós muitos assim, porque sobre vocês é um pouquinho, o negócio é um pouquinho mais arrochado. E aí nós vamos para o púlpito cobrar da multidão uma conversão, uma cura que muitos de nós ainda não fomos curados. Ai, aleluia. Eu oro por uma liderança saudável. Ai, eu oro por uma liderança saudável. Ai, eu digo aos discípulos: salve a multidão, cure a multidão, visite a multidão, transfira a sua natureza, transfira a natureza de Cristo. Não seja um assassino de vocação, por favor. Ajude as pessoas a acharem o seu lugar. Não seja um assassino de vocação. O preço de um assassino de vocação é terrível. O preço que vai pagar um matador de sonho é terrível. Se as pessoas sonharem, deixa elas sonharem, sorria com elas. Quando os discípulos vieram para Jesus, disseram: nós vimos o diabo, nós vimos, Senhor, nós orávamos, as pessoas eram curadas. Nós orávamos, as pessoas eram salvas. Jesus entrou com eles na festa. Jesus disse: eu vi quando Satanás caiu do céu como um raio. Mas Jesus disse: não se alegrem por isso. Não se alegrem porque vocês têm poder. Se alegrem porque os vossos nomes estão arrolados no céu. Ou seja, você está envolvido comigo, com a eternidade. Não se alegre porque eu te uso. Eu uso uma mula, eu uso um galo, eu uso quem eu quiser, Luiz. Um homem que serve de pedra de tropeço para outros pagará um grande preço na sua descendência. Anota, porque isso não é uma praga de Luiz Hermínio, não. Isso é Bíblia. Um homem que serve de tropeço para outros homens pagará na sua descendência um preço muito caro. Seus filhos não fluirão, não crescerão. Por quê? Porque ele foi pedra de tropeço para os outros. Língua comprida é sinal de mão curta. Quem só fala não faz. Não põe a mão, não estende a mão, só estende dedo. Eu oro por uma liderança saudável. Mas tem coisa ruim, pastor. Tem coisas ruins que na sua vida é ruim, mas são redentoras para a sua vida. Amém? Deixa eu te dar um recado. O filho pródigo,
Onde é que ele terminou? Ele terminou dentro de um curral de porcos, tentando comer junto. E nem os porcos o queriam. Foi ruim para ele ou não foi? Foi ruim ou não foi? Mas para o pai foi bom. Tem coisas ruins na sua vida que para você é ruim, mas para o pai é bom. A minha oração é que Deus não precise colocar, acrescentar no seu plano coisas ruins, porque são ruins para você, mas para o pai foi bom. O pai, você acha que Deus celebra a sua bondade? Tu acha que Deus celebra as suas coisas boas? Não, Deus não celebra o seu dia bom, Deus celebra os seus retornos. Toda vez que você acorda e diz, cara, eu não devia ter falado isso, eu não devia ter feito isso. Deus aplaude e celebra os seus retornos, as suas reações corretas diante dele. Se eu quero ser um líder, eu preciso dessas metas. Aplique nos seus sonhos disciplina, comprometimento, persistência. Amém? Todo aquele que tem fé no poder de Deus, ele vai viver um estilo de vida arriscado. Eu quero deixar essa palavra, irmãos. Eu estou lá passeando com a minha gata. É a segunda vez que a gente sai para passear sem sair para pregar. Eu não levei nem o iPad, levei a Bíblia, li só um dia. Mas Deus não parava de falar. Deus não parava de falar. E Deus dizia assim, Luiz, viva uma vida honesta. Você sabe qual é o segredo de ser honesto? Qual é a vantagem de ser honesto? É que tem pouca concorrência. Esse papo que você tem que levar vantagem em tudo, que o mundo é dos espertos, o mundo é dos ungidos. Quem vai governar o mundo na eternidade foram os ungidos, não foram os espertos. Os espertos trabalham para enganar pessoas. Seja honesto, mesmo que isso te custe dinheiro. Seja honesto, mesmo que isso te custe tempo. Seja honesto, mesmo que isso te custe lágrimas. Sabe qual é a vantagem de ser honesto? É que tem pouca concorrência. Seja honesto, seja leal, seja fiel com o teu Deus e você será fiel com pessoas.